Amados irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade aos nossos estudos devocionais no livro dos Salmos. E eu quero convidar você a indicar o seu salmo para que ele possa ser aqui apresentado para nós, tá bom? Então convido você a indicar o salmo que você goste. Aqui vamos fazer o estudo dele, tá bom? Hoje é o Salmo 105. O Salmo 105 foi indicado pela irmã Fernanda, a mãe da Manu, a esposa do Rony, a nossa irmã, nos pediu para lermos o Salmo 105. É um salmo grande, de muitos versículos, não é? E por quê? Porque ele tem uma característica, ele está incluído no grupo de salmos históricos. Tá? O Salmo 105 é um salmo histórico. Do versículo 1 ao versículo 7, eu vou dar destaque para vocês, do 1 ao 7, o salmista nos chama para adorar a Deus. Ele nos chama para dar graças a Deus. Dai graças ao Senhor, invocar o seu nome, cantai-lhe louvores, gloriai-vos no santo nome, buscai ao Senhor, lembrai-vos das maravilhas. Então ele está sempre usando termos de glorificação, de exultação, de alegria. Então o início desse salmo é esse momento de êxtase do salmista, onde ele nos chama para juntos com ele glorificarmos, exaltarmos ao nosso Deus, tá bom? Então ele usa esses termos, versículo 1, dai graças, invocai, né? Cantai louvores no 2, gloriai-vos no 3, buscar o Senhor no 4, lembrai-vos das maravilhas, não é? Lembrar da maravilha é muito importante. Lembrar das maravilhas nos faz estar sempre com o coração grato e que Deus sempre socorre os seus. Quando eu lembro do que Deus fez e eu lembro da palavra dele, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não muda jamais, eu posso descansar entendendo que esse Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que pode agir hoje. Que bênção, né, irmãos? Do versículo 8 em diante, do versículo 8 até o versículo 15, ele está narrando a história dos patriarcas. Então ele cita Abraão, ele cita Jacó, ele cita Isaac. Então aqui nesses versículos ele está lembrando o início do povo de Israel, não é? Lá nos primórdios, lá no começo, como foi formado. Ele está lembrando, trazendo à memória do povo, nesse salmo, o começo desse povo, né? Desse povo. Do versículo 16 ao versículo 24, nós temos a história agora sai de Abraão, Isaac e Jacó e vai para um protagonista muito importante que é José, né? Então agora ele vai narrar a vida de José, como ele foi vendido como escravo, ele foi preso, não é? Até que Deus cumpriu em José a sua palavra. E isso aqui, irmãos, é o início da entrada de Israel, Jacó, no Egito. Então a história vem agora no Salmo, está narrando este momento da entrada do povo no Egito. E o protagonista aqui é o José. Não teve forças, não teve circunstâncias terrenas que impedissem o plano de Deus de ser realizado. Como fala aqui o salmista contando a história, né? Olha, ele foi preso, ele foi vendido como um escravo, ele foi preso com grilhões, puseram a ferro. Ou seja, uma circunstância bem adversa para José, mas o plano de Deus se cumpriu na vida dele. E ele pôde ser esse protagonista que preservou o povo de Israel da extinção. Né? Ele recebe o povo de Israel lá como governador agora do Egito, não é? E ele coloca Jacó, que era o seu pai e seus irmãos, na melhor terra do Egito, e ali eles prosperam e prosperam e prosperam. Deus sempre tem o melhor para os seus. E Deus sempre, irmãos, Deus sempre usa as pessoas. A questão é a nossa disponibilidade em
nos colocarmos nas mãos de Deus. Eu sempre falo na igreja, eu lembro muito do momento da viúva pobre lá que perdeu o seu marido e os seus filhos iam ser vendidos como escravos. E ela procurou Eliseu, ele falou assim: o que você tem? Não tenho nada, só uma botija pequenininha com um pouquinho de azeite. Então ela tinha alguma coisa. É muito assim, triste ver pessoas dizendo que não pode fazer nada na obra de Deus. Ele está dizendo assim: eu não me coloco à disposição, porque quem faz é Deus, não é Ele. Então, qual era a perspectiva humana de José? Nenhuma. O 11º filho de Jacó, os próprios irmãos dele venderam ele. Quer dizer, a sua família estava contra ele. E ele é preso e ele vai para o Egito. Lá no Egito, então, continua preso, é acusado falsamente pela mulher de Potifar, mas Deus tinha planos, Deus tinha propósitos. E aí o propósito de Deus se cumpre na vida daquele que se disponibiliza. E Jacó manteve a sua fidelidade, a sua dignidade, e Deus cumpriu nele todos os seus propósitos, não é? Do versículo 25 em diante já entra outro protagonista, não é? Moisés e Arão, né? Que já é agora a saída do povo do Egito. Como que Deus conduz a história, né? Como que Deus age na história. E agora o povo está saindo e ele vai agora narrando as pragas tão famosas que conhecemos do Egito, né? Ele vai narrando cada uma delas, contando a história dessa saída do povo do Egito de maneira milagrosa e maravilhosa. Então nós agora de José passamos para Moisés. Moisés é sem dúvida um grande protagonista, um líder de excelência, um amigo de Deus, não é? E que conduziu o povo na saída do Egito. Do versículo 39 em diante, ele já vai falar sobre a peregrinação até a terra prometida. Ele vai estar narrando, né? Isso aqui, ó, fez sair com alegria o seu povo e com cânticos de júbilo os seus escolhidos. Então ele vai tirar com alegria. Os 400 anos de escravidão no Egito não foram capazes de tirar a alegria do povo. Hoje, às vezes, por muito menos, nós perdemos a alegria. Nós ficamos tristes, entristecidos, né, quando nos falta alguma coisa. Não, nós temos que estar alegre, porque Deus em algum momento se levanta a favor do seu povo. Deus não deixa que o seu povo pereça, mas Ele levanta-se para abençoar o povo. Talvez nós possamos pensar que vamos perecer, que não iremos suportar, mas na hora que o meu coração se abre para Deus, por louvor a Deus, Deus vem com a sua mão forte e me tira de qualquer dificuldade e problema, tá? E ele vai encerrar o salmo como ele começou: louvai ao Senhor, aleluias a Deus, glórias a Deus. Então uma atitude de louvor a Deus é muito importante. Conhecer a história do povo de Deus é muito importante. Conhecer os feitos de Deus, a ação de Deus na história é muito importante. Renova a nossa fé, renova a nossa alegria em saber que Deus é o mesmo hoje e atua da mesma forma hoje. Amém, queridos? Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.